as relações familiares e o equilíbrio entre o dar e o receber e suas implicações. Bert Hellinger nos trouxe as leis da vida. Como ele mesmo diz, é uma ciência da vida. Ele não coloca a constelação familiar como uma terapia, mas é muito mais. É a ciência da vida, tá? E são 3 leis básicas, que é a lei do pertencimento, todos pertencem a um sistema familiar, como em todos os sistemas, sistema planetário, sistema Terra, sistema Brasil, enfim. Existem a ordem de chegada, a hierarquia, quem veio primeiro tem prevalência sobre quem vem depois, e o equilíbrio entre o dar e o receber. É esta reflexão que eu quero fazer nesse momento, porque esse desequilíbrio ele afeta em muito as relações familiares. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me relaciono com alguém da minha família, com o meu companheiro, com o meu irmão, com a minha irmã, com a esposa, com o marido, é necessário um equilíbrio entre o dar e o receber, tá? Então, nesse momento da pandemia, onde a família tem que ficar mais juntas, ocorrem muitos conflitos. Um deles pode estar ligado a este desequilíbrio, tá? Onde muitas vezes alguém faz mais e o outro faz menos na relação. Então, nesse momento, você mesmo pode começar a refletir. Você, com o seu marido, você com a sua esposa, a sua relação é de equilíbrio? Quando ocorre a diferenças, ocorrem vários conflitos. Então, é o entre o dar e o receber. Quando eu dou uma coisa boa, o outro automaticamente deve retribuir algo de bom. Então, uma esposa pode oferecer um jantar, oferecer algo de bom, e o marido automaticamente ele deve retribuir com algo de bom. Caso ele não retribua, ou muitas vezes quer retribuir, mas a esposa não aceita, porque julga que aquilo não está sendo bom, ela começa a dar um dia mais e mais, outro dia anos e anos, e ele se acomoda. Quando ocorre esse desequilíbrio, começa a haver conflitos, tá? É necessário e a alma pede que haja essa equiparação. Quando não há essa equiparação, os conflitos surgem. A mulher que cuida da casa o tempo todo e um filho adulto que veio morar com ela, um estudante, ele deve sim retribuir a esta ajuda à família. Então, acaba ocorrendo uma sobrecarga de um e o outro com menos. Isso não acaba bem, tá? Nas relações também a gente vê, eu tive vários momentos de orientação entre irmãos com os pais idosos, né? É muito comum, alguns irmãos não querem olhar os idosos, ficam muitas vezes a cargo apenas de um
muitas vezes na nossa sociedade, principalmente da mulher, e muitas vezes o caçula, porque o caçula, ele se sente extremamente agradecido aos pais que teve. Então, uma ideia, os pais não nos devem nada. Os filhos são sempre devedores aos pais, tá? A minha relação de igualdade com companheiros, amigos, é de igualdade, mas com os pais, filhos são sempre devedores. Eles devem sim respeitar o pai e a mãe. Eles devem sim cuidar do pai e da mãe, retribuindo. Porém, o ideal é entre todos os irmãos. Isto é ideal, porque todos são filhos. Aquele ou aquela que sempre fez pelos pais se sente sobrecarregado. Esta é uma verdade. Existem momentos da vida que há uma sobrecarga. Esta pessoa precisa dizer: eu não posso continuar sozinha. É possível dizer isso, é necessário para que se volte o equilíbrio entre o dar e o receber. Aí é o equilíbrio entre irmãos. E aquele que sempre deixou para que o outro fizesse, é um belo momento nesta pandemia dele se redimir e auxiliar o idoso neste momento tão difícil. O idoso, por outro lado, que apenas quer do jeito dele, infelizmente temos isso sim, ele não pode obrigar que os filhos façam por ele. A responsabilidade da saúde também é desse idoso. Então, uma filha, um filho também não pode obrigar o pai ou a mãe a não sair de casa, a não comer um doce se é diabético. Pode e deve sim informar, orientar, mas não brigar. O destino de cada um é de cada um. Uma filha, um filho não tem como mudar essa história dos seus pais. Enfim, o equilíbrio entre o dar e receber, ele é importante, ele é implacável nas relações humanas. Não se passa ileso você que é devedor, não vai passar. E assim você que também é doadora, também não vai passar. Virá cargas, virá peso onde você deve aprender a pedir e o outro deve aprender a compartilhar também. Cada um fazendo a sua parte. Desta forma fica saudável as relações humanas, onde cada um fica no seu lugar e fazendo a sua parte. Não deixe a sua parte para o outro fazer. E você que tende a fazer tudo, não faça. Simplesmente não faça. É isto. Mais informações e orientações no sentido de verificarmos e olharmos para as leis da vida, eu estou à sua inteira disposição. Aguardo e até breve.